No vídeo de hoje eu quero conversar sobre as datas do evento Jesus, ou seja, quando Jesus nasceu, quando ele começou o seu ministério e quando ele morreu. Fique comigo, até daqui a pouco. Em um curso de História do Cristianismo, a figura de Jesus e tudo o que o cerca é de grande interesse. A própria história do cristianismo é o desdobramento do que homens e mulheres entenderam do que Jesus disse e fez. Tácito, o historiador romano, que nasceu em 56 e morreu em 117, escreveu na obra Anais, no livro 15 e no capítulo 44, um ano antes do seu falecimento, que Nero, o imperador, culpou um grupo conhecido como cristão como responsáveis pelo fogo em Roma no ano 64. A referência a Jesus é curta. Segundo Tácito, Christus, é assim que ele o chama, foi executado durante o reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Suetônio, um outro historiador romano com nascimento em 69 e morte em 141, escrevendo apenas 5 anos depois de Anais do Tácito, registrou em Vida de 12 Césares, capítulo 25, que durante o governo do imperador Cláudio, judeus que causavam distúrbios constantes por instigação de Cresto foram expulsos de Roma. Esta passagem é normalmente lida como sendo uma referência a Cristo e aos conflitos entre seguidores de Jesus e judeus não convertidos lá na capital do império. Novamente é uma referência hostil da parte de um cronista romano. O magistrado Plínio, em uma carta escrita para o imperador Trajano em torno do ano 112, não falou exatamente sobre Jesus, mas descreve a forma como seus discípulos ouviam. Segundo Plínio, eles regularmente se reuniam em um dia antes do amanhecer para cantar um hino a Cristo como a um Deus. Essa passagem fala muito sobre o culto das igrejas da província da Bitínia, mas serve também como um testemunho adicional de uma fonte externa ao movimento de Jesus, que declara, no mínimo, sua existência histórica. Entre os judeus, a passagem mais conhecida vem de Antiguidades, no livro 18, capítulo 3, parágrafo 3 de Flávio Joséfo, que viveu entre 37 a 100. O problema com esta referência é que ela foi editada fortemente por copistas cristãos, o que dificulta saber exatamente o que Joséfo falou de Jesus. Historiadores tendem a usá-la apenas para reforçar o testemunho de que um judeu não convertido afirmou a existência de um homem chamado Jesus, que fundou um movimento que era conhecido no tempo em que o livro Antiguidades foi escrito, lá perto do ano 94. É claro que estas referências externas ao movimento de Jesus são muito alusivas para esclarecer qualquer coisa sobre ele. Por isso, o substancial mesmo vem dos 4 documentos antigos conhecidos como Evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, escritos em um período que vai mais ou menos de 60 até 90. Os Evangelhos não são os primeiros documentos produzidos pelos discípulos de Jesus. Paulo foi o primeiro escritor do Novo Testamento, mas ele não falou muita coisa sobre a vida de Jesus. Suas obras querem mais responder à pergunta sobre como viver uma vida digna de um discípulo de Jesus do que narrar o que Jesus fez ou disse. Paulo falou sobre o evento Jesus lá na última ceia e suas aparições posteriores à ressurreição, na correspondência que ele escreveu aos Coríntios entre os anos 53 a 56. Estas referências em Paulo, entretanto, já indicam que as igrejas e os membros das igrejas focavam muito mais nos eventos do final da vida de Jesus e pouco no que veio antes. Os evangelhos parecem ser, então, um desenvolvimento desta prática, narrando a história de Jesus em torno de um eixo biográfico comum que parte do clímax de sua vida, a última semana lá de Jerusalém, e daí, retroativamente, explicando o restante de sua existência. É uma cronologia homilética, cujo ápice é a paixão, morte e ressurreição. É possível comparar os evangelhos, então, com um sermão narrativo. Por isso não dá para chamá-los de biografias de Jesus, já que os eventos que eles narram são escolhidos em função de propósitos espirituais e não memorialistas. Isso leva o historiador a fazer um esforço para situar os fatos sobre Jesus, mesmo os mais óbvios, como, por exemplo, a data do seu nascimento ou da sua crucificação. O historiador italiano Franco Pierini ilustra este esforço.
ele tenta datar cada um destes grandes eventos relacionados com Jesus. E ele começa com a data do nascimento. Mateus reportou que foi durante o tempo do rei Herodes que Jesus nasceu. Lucas registrou que foi durante o censo de Quirino. Quirino realizou o censo enquanto governador da Síria. Este censo deve ser o segundo censo ordenado por Otávio Augusto, promulgado no ano 746 da fundação de Roma. Herodes, segundo Joséfo, morreu antes da Páscoa, ou seja, antes de 11 de abril do ano 750 da fundação de Roma. Jesus nasceu antes da morte de Herodes. Jesus nasceu em algum momento entre o ano 746, data da promulgação do censo de Quirino, e 750, data da morte de Herodes. Dionísio o Pequeno, o criador do calendário utilizado atualmente no Ocidente, estabeleceu o nascimento de Jesus como o ano zero do seu calendário e o definiu como o ano 753, depois da fundação de Roma. Isso não seria possível, já que colocaria o nascimento de Jesus após a morte de Herodes. Isso quer dizer, então, que Dionísio errou a definição natalina de Jesus, consequentemente, ele errou o ano zero, em pelo menos 3 anos. Assim, mantendo o calendário de Dionísio como o ano zero em 753, depois da fundação de Roma, Jesus nasceu em um período anterior ao marco inicial. Perini sugere uma data entre os anos 8 e 4 antes de zero. Uma data plausível, melhor então, é apontar o nascimento de Jesus para o ano 4 antes de Cristo. Precisamos lembrar, além disso, que a celebração de 25 de dezembro é apenas uma data litúrgica, já que dificilmente os eventos narrados no Evangelho, relacionados com o nascimento de Jesus, teriam se dado nesta fase do ano. Dezembro era uma época fria e chuvosa na Judéia. Coisas como pastores no campo ou então o deslocamento de Maria seriam inviáveis para dezembro. Tanto o censo quanto a presença dos animais e dos pastores são mais plausíveis na primavera, entre março e maio. A data natalina tradicional surgiu no século IV, depois da conversão do Império, e aproveitou uma celebração popular entre os romanos, o chamado solstício de inverno, para celebrar o nascimento de Jesus. Pierini sugeriu também uma data para a morte de Jesus. Essa data deve levar em conta os seguintes elementos. O início do ministério de Jesus, segundo Lucas, foi no ano 15 do imperador Tibério César, o que gera duas possibilidades, 26, 27 ou 28 e 29. A morte de Jesus nos evangelhos ocorreu numa sexta-feira da festa da Páscoa judaica, que ia do pôr do sol de 14 ao pôr do sol de 15 de Nissan, mais ou menos das 18 horas de sexta-feira até 18 horas de sábado. É improvável que Jesus tenha sido crucificado numa manhã ou tarde de um dia tão solene quanto o próprio sábado, que é o dia 15, o que coloca sua morte no dia 14 de Nissan, antes do pôr do sol, ou seja, antes das 18 horas da sexta-feira. Pilatos foi magistrado naquela região entre os anos 26 e 36. Nesse período de 10 anos, em apenas 2 ocasiões, o dia 14 de Nissan ocorreu numa sexta-feira, os anos 30 ou 33. Como o ministério público de Jesus durou 3 anos e começou em 26 ou 28, o ano 30 parece ser o mais provável. Ou seja, Jesus teria iniciado o seu ministério no ano 28 e morrido no dia 14 de Nissan do ano 30, data que corresponde ao dia 7 de abril no calendário ocidental. O relato evangélico situou a ressurreição no primeiro dia da semana, ou seja, domingo. Entre a morte e a ressurreição, então, são 3 dias, não necessariamente de 24 horas cada dia, mas segundo se contava o tempo no período. Conta-se um dia, mesmo que a morte tenha ocorrido no final da sexta, conta-se outro dia, mesmo que a ressurreição tenha acontecido na madrugada de domingo. Somados ao sábado, são 3 dias no total. A partir destas referências, já é possível apresentar um quadro geral para o evento Jesus. Jesus nasceu no ano 4 antes do zero. Quando completou 30 anos, no ano 28 depois do zero, ele se manifestou para seus contemporâneos e iniciou o ministério que durou 3 anos. Nestes 3 anos de ministério, Jesus não deixou nada escrito, o que faz com que seja necessário reconstruir o seu pensamento a partir dos relatos dos evangelhos. Ele construiu um grupo de ouvintes que o acompanhou por estradas e pequenas cidades até a sua última viagem para Jerusalém. Esta última semana
fechou com dois eventos singulares para a igreja e o cristianismo: a morte na sexta e a ressurreição no domingo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu joinha, se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito e compartilhar com quem você acha que possa se interessar por essa temática. Até a próxima, se Deus quiser.